Quando a gente estuda os textos antigos dos Vedas, né, pesquisadores indianos, a gente vê que a astrologia sideral, como se popularizou hoje, que dizem que é científica só porque corrige a posição das estrelas, na verdade ela não é mais científica do que a astrologia tropical. A astrologia tropical, com seus equinócios, com a entrada das estações, ela é muito bem vista pelos magos antigos e pelos sacerdotes antigos na Índia, por exemplo. Um texto chamado de Srimad Bhagavatam, eu não sei se é bem assim a pronúncia, porque eu não sei falar sânscrito, não sei falar, né, na língua dos indianos, mas ele diz o seguinte, esse texto. O Srimad Bhagavatam é considerado pela maioria dos indianos o penúltimo Purana, representando a plena maturidade do pensamento indiano. Sua quinta divisão diz respeito à astronomia. Os textos 2 a 6 do capítulo 21 dessa divisão definem os 12 signos do zodíaco inequivocamente como tropicais. E o espaço exterior é medido pela relação do céu com a Terra. O Sol é o rei de todos os planetas, está no centro de tudo, mantendo tudo junto. Ele move para o norte, cruza o Equador e se move para o sul. E quando vai para o norte do Equador, os dias ficam mais longos. E quando atravessa o Equador, os dias e as noites são iguais. Quando vai ao sul do Equador, os dias ficam mais curtos. Com base nisso, o Sol se move através dos 12 divisões chamadas de Capricórnio. Né? Assim por diante, de Capricórnio assim por diante. Então, esses textos você vê que eles focam, eles valorizam a astrologia tropical e não descarta como muitos astrólogos hoje pensam que só porque corrigiu 23 graus para trás da posição dos astros, ou porque se baseiam mais nas casas do que nos signos, e essas divisões das casas, que é uma astrologia mais científica, mais apurada e mais certeira do que a tropical. A astrologia tropical é muito preditiva, ela tem muitas técnicas, e quem erra é o astrólogo, não é o método de previsão. O Sol está em Áries ou em Libra quando os dias e noites são iguais, né, diz o texto, passando por Touro, etc. E os dias tornam-se mais longos e depois diminuem até igualar as noites por Escorpião, etc. A noite se torna mais longa e então diminui para igualar todos os dias. Assim, é impossível negar que Srimad Bhagavatam apresenta uma definição tropical dos 12 signos do zodíaco. Né? Então, você veja que ele observava os signos do zodíaco, esse texto aí, e que levava a sério, que funciona assim, porque é muito, muito, muito bom você ter uma data certa, as estações, quando o Sol entra em Áries, quando entra em Libra. É por isso que a astrologia tropical faz muito sucesso no Ocidente, porque as pessoas veem que funciona, veem que dá certo. Se não dessem certo, já teriam jogado no lixo, como muitas outras metodologias. Né? Assim como o método de casa, você tem que escolher um que funciona. Para mim, o método Plácido é o melhor que tem, é o método Plácido. A astrologia tropical, ele é inigualável, porque ele mostra as casas, signos interceptados, mostra o tamanho certo de cada signo nas casas, e é muito bom para se trabalhar e se analisar o mapa de uma pessoa. As estrelas do espaço sideral são uma entidade astrológica válida e importante, né? Diz os textos, né, dos Vedas. A Índia é quase todas as culturas têm um sistema válido de divisão do espaço sideral, com a Lua como ponto focal, não o Sol como no espaço tropical. Este sistema tem 27 divisões, são 12 porque não 12 porque há tanto amanheceres durante o tempo que a Lua leva para completar um círculo completo no céu em volta da Terra. A ideia de 12 signos siderais vem da suposição de que a correlação entre as estrelas e os signos é permanente.
Na verdade, não há correlação permanente entre os dois. Os sinais, os signos eternamente, é muito gradualmente, derivam para trás, através das estrelas, um fenômeno comumente conhecido como a precessão dos equinócios. Há uma necessidade válida de correlacionar os signos e as estrelas, porque sua relação é importante para definir períodos de tempo mais longos, como idades, e para saber como e quando manter os sistemas de calendário solar, lunar sincronizados. Mas um não invalida o outro. Um não invalida o outro. Projetar as 12 divisões do signo no espaço, com base na posição então atual do equinócio vernal, foi útil para a matemática e essencial para a cronometragem de longo prazo. Mas abriu uma porta para as pessoas pensarem nos signos como entidades estelares. É um erro fácil de cometer. Considerando que durante séculos quase não houve diferença significativa entre os signos e seus homonímicos siderais. Então, a astrologia tropical ela funciona assim e a astrologia sideral não invalida a astrologia tropical. Mur-Apim da Babilônia. Mur-Apim é um dos mais antigos documentos existentes de astrologia astronômica. Ele revela que os antigos babilônios usavam um calendário lusolar, né? Lunisolar, na verdade essa é a palavra, de 12 meses, de 30 dias por ano. Eles ancoravam essas 12 divisões aos equinócios e solstícios e criaram estrelas para servir como pontos de referência para a ocorrência de solstícios e equinócios, né? Esses eram os antigos astrólogos babilônios. Mul-Apim 1, 31, 12, ou seja, 1, 3, 1 e 12, diz: no dia 15 de Tíchito, os balanças, o cachorro louco, Enti Nabarhum e o cachorro tornam-se visíveis. 3 minas é um relógio diurno e 3 minas é um relógio noturno. Isso diz que quando os dias e as noites têm a mesma duração, um equinócio, a estrela eclíptica, chamada a escalas Libra moderna, surge heliacalmente um pouco antes do Sol. A estrela Escalas, de Libra, surge heliacalmente, na elíptica, um pouco antes do Sol. Isso ocorre no 15º dia do mês denominado Tashrutu, um mês de outono. Da mesma forma, Mul-Apim também diz que quando as noites são mais curtas, o solstício de verão, as estrelas da eclíptica do Câncer moderno surgem. E quando as noites são mais longas, solstício de inverno, as estrelas da eclíptica do moderno Capricórnio surgem. O que vemos em Mul-Apim é que os solstícios e equinócios são fundamentais para a divisão das 12 divisões do espaço da Babilônia. Foi usado muito essas divisões. O que as estrelas de referência são usadas para medir a discrepância entre o tempo tropical e o tempo sideral, ou seja, mesclava as duas metodologias. O da Babilônia inseria meses bissextos para ressincronizar as estrelas com os equinócios periodicamente, e isso explica porque eles deram às estrelas os mesmos nomes dos 12 signos. Então veja que mesmo na Babilônia o sistema tropical funcionava, o sistema das entradas dos equinócios, das entradas das estações do ano. Não se pode argumentar de forma convincente que o babilônio tinha um zodíaco sideral 12 vezes maior, porque o Mul-Apim
descreve explicitamente 18 divisões siderais de eclíptica, ou seja, para sincronizar e não ficar preso apenas na forma sideral.